Oi, queridos alunos, é um prazer estar novamente com vocês. Eu sou Joselias e vamos responder mais uma dúvida dos nossos alunos lá do site professorjoselias.com.br. Eu recebi a seguinte dúvida, uma questão de matemática da prova da CESP em 2013. O enunciado diz: uma caixa de água cilíndrica construída sobre um terreno plano apresentou o risco de tombar e necessitou ser amarrada por 2 cabos de aço, de modo a ser mantida na vertical. A caixa, na forma de um cilindro circular reto, tem raio externo medindo 2,2 metros e a parede lateral tem espessura de 20 centímetros. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x ou y, que contém a base da caixa, a origem O, o ponto 00, coincide com o centro da circunferência da base do cilindro. Veja a figura ao lado. Um dos cabos de aço esticado liga o ponto A, localizado na circunferência superior externa do cilindro, ao ponto Q, sobre o eixo OX. Todo mundo viu o A e o Q, né? De coordenadas 17,2 e 0. O outro cabo de aço, também esticado, liga o ponto B na circunferência superior externa do cilindro, ao ponto P, no eixo OY, de coordenadas 0, 17,2. Os planos que contêm os pontos AOQ e BOP são perpendiculares entre si e também ao plano OXOY. As medidas são dadas em metros e os ângulos OQA e OPB medem π sobre 4 radianos. A figura abaixo ilustra o cilindro descrito, quer dizer, ao lado. Se o fundo da caixa coincidir com o nível do solo, então a capacidade da caixa de água será igual a... Nós queremos saber qual é o volume desse cilindro, dessa caixa de água. Ora, vamos à solução? Vamos lá! Retornando para a solução. Aqui nós temos a figura da caixa d'água, temos a figura. Essa figura é a figura de um cilindro, é a figura de um cilindro. Já que é o cilindro, essa base representa um círculo. E aí você tem aqui, a base é um círculo. Só que a parede desse cilindro ela tem uma espessura. E essa parte azul assim que é a espessura. Vamos imaginar que aqui é o centro, aqui é o centro, aqui é o centro, que é o ponto O. Ele estaria aqui, ó. O ponto O estaria aqui. Seria o centro do cilindro. Ó, se o ponto O está aqui, eu vou descer uma perpendicular só para a gente entender uma coisa importante aqui. Essa distância daqui até uma tangente aqui, ó, até uma tangente, essa distância toda representa o raio dessa circunferência exterior. E o enunciado falou que o raio da circunferência exterior, quer dizer, o raio externo, esse raio externo aqui, ó, ele mede 2,2 metros. Pá. Então você vem aqui, ó, esse raio externo mede 2,2 metros, quer dizer, 2 metros e 20 centímetros. E você teria aqui, então, ó, uma circunferência com o raio da circunferência interior. Mas ele informou que esse pedacinho aqui, essa espessura, que estaria representada por isso aqui, ó, essa espessura daqui até aqui, vale 0,2 metros, ou 20 centímetros, é 0,2. Portanto, esse raio, é o raio da circunferência interna, vale 2 metros, que eu vou chamar de Rzinho.
Para achar o volume desse cilindro, eu vou achar como sendo a área da base vezes a altura. E a área da base é justamente a área desse círculo de raio igual a 2 metros. Então, a área da base, que eu vou chamar de SB, e a área da base do cilindro, vai ser calculada como sendo π vezes o raio ao quadrado. Ora, então essa área da base será o π vezes o raio, vale 2 metros, então 2 ao quadrado. Logo, a área da base seria 4π. Essa área da base dessa circunferência aí, ó, inferior. Agora eu preciso achar a altura desse cilindro. Bem, repare que aqui, ó, eu tenho um ponto A, que ele está justamente na superfície do cilindro. Se eu descer aqui, ó, uma paralela ao eixo OR, então aqui é uma paralela, ó, uma paralela ao eixo OR, então vamos chegar nesse ponto aqui. Mas essa distância aqui, ó, daqui, essa distância que vai daqui até aqui, essa distância é justamente o raio do círculo exterior. Essa distância vale 2,2 metros. Que é esse raio todo aqui embaixo, ó, esse raio aqui. Mas nós sabemos que tudo isso aqui, ó, de O até aqui, o segmento OQ, ele deu. Porque ele falou que esse segmento aqui teria a seguinte medida. Voltando aqui, ó. Ele diz que o ponto Q, ó, o cilindro é o ponto Q. Aqui você tem o ponto Q. Sobre o eixo AX, de coordenadas 17,2 e 0. Coordenada 17,2 e 0. Então aqui nós temos as coordenadas 17,2 e 0. Isso significa que aqui, esse ponto aqui, é 17,2. Logo, essa medida, que seria o que eu vou chamar de ponto C, essa medida aqui, ó, desse ponto C até o ponto Q, seria 17,2 menos 2,2, seria 15 metros. Que seria esse 17,2 metros menos o 2,2, seria 15 metros. E você está enxergando aqui, ó, um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Temos aqui um triângulo retângulo. Vou só esboçar aqui esse triângulo retângulo. Seria aqui o triângulo, ver se você enxerga um triângulo. Ele é retângulo ali, ó. Aqui eu teria o ponto C, aqui eu tenho um ponto A, e aqui eu tenho um ponto Q. Essa medida aqui vale 15 metros. Ele disse que esse ângulo é o ângulo que vale π sobre 4, que é 45 graus. Então aqui vale 45 graus. Como esse triângulo é um triângulo reto, significa que aqui, ó, esse ângulo de cima também é 45 graus, que é π sobre 4. Logo, esse triângulo é retângulo isósceles. Já que é um triângulo retângulo isósceles, esse segmento AC vale também 15 metros, pois é um triângulo retângulo isósceles. Portanto, o AC, o segmento AC, também vale 15 metros. Mas o AC justamente é a altura. Logo, nós temos aqui a altura do cilindro, vale 15 metros. Que eu vou chamar de H. A pergunta é a capacidade. Olha, a capacidade é o volume. E o volume é calculado como sendo a área da base vezes a altura. Portanto, o volume e a capacidade será a área da base é 4π. E a altura que você tem ali é 15 metros. Portanto, o volume será 4 vezes 15, 60π. Como todas as medidas estão em metros, 60π metros cúbicos. 60π metros cúbicos. Esta é a capacidade daquela caixa d'água, a capacidade daquele cilindro.
60 pi metros cúbicos, a alternativa correta você vai encontrar como sendo a letra C na questão 60 pi, letra C. Então a resposta, a capacidade 60 pi, letra C. Bem, espero que o aluno tenha acompanhado a solução. Não é uma questão difícil, basta analisar, analisar a figura. Tá? Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e te aguardo para a próxima questão. Obrigado e até lá.